exemplo, é cabível um pedido de revisão de dívida inscrita também. Nós já temos alguns mandados de segurança na Justiça Federal sobre o chamado PRDI. Então, o contribuinte, quando ele recebe a intimação da instituição dividativa, existe hoje o pedido de revisão de dívida inscrita. Então, você faz esse pedido e ele é decidido pelo procurador. Então, nós temos também algumas novas demandas que surgem desses novos meios, né, de cobrança. Aí, eventualmente, o advogado deve tentar suspender a exigibilidade do crédito enquanto pendente de revisão lá do crédito. Na verdade, como é que você vê essa situação? Porque o PRDI não está previsto lá no artigo 151 do CTN como uma das causas de suspensão da exigibilidade. Até aproveitando para divulgar aqui, o Érico tem um canal no YouTube, um canal que tem aula de direito tributário. Verdade, esqueci de colocar no começo, a gente vai colocar na descrição do episódio o caminho. Segue lá o Érico. E tem uma aula lá sobre PRDI que é imperdível, galera. Legal o canal do Érico. Explica pra galera aí mais desse ponto. É bom de ter uma sala de aula virtual, né? Que eu chamo. Na verdade, eu não gosto nem de chamar de canal. Eu gosto de chamar de sala de aula virtual, porque hoje a gente tem a possibilidade, talvez única na história da humanidade, de poder compartilhar conteúdo, conhecimento e de interagir com a mediação da tecnologia. Então, aquela atividade que eu fazia no passado para um grupo específico de alunos, numa faculdade, por exemplo, um programa de pós-graduação, lá na própria Justiça Federal, que era necessário que a gente tivesse ali de forma síncrona, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? No mesmo local, no tempo e no espaço. Hoje isso, graças a Deus, a tecnologia permitiu que mais pessoas tivessem acesso a interagir com outras pessoas, a ter acesso ao conhecimento. Então, eu gosto de chamar até esse canal de sala de aula virtual. Tenho lá uma sala de aula virtual com várias aulas em que a gente pode interagir, vocês podem deixar lá comentários, sugestões, críticas, enfim. E eu até gravei uma aula sobre o PRDI, porque eu achei um instituto bastante interessante e que pode resolver, que pode ajudar. Eu acho que está alinhado, eu até falei isso na aula, ele está alinhado com a lógica do próprio Conselho Nacional de Justiça, dos próprios órgãos públicos de redução da litigiosidade, tentar resolver de forma administrativa, compor de uma forma não conflituosa, não litigiosa, eventuais conflitos. Né? O PRDI vem nessa linha. O PRDI, em tese, ele como é que funciona? Você faz lá o pedido de revisão de dívida inscrita na esfera administrativa, e aí, se ele for feito no prazo de 30 dias, tem um prazo para ser resolvido, mas ele não suspende a exigibilidade do crédito, por exemplo, para fins de expedição de certidão, para outros fins. Ele não está no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Aí ele teria que fazer a oferta antecipada de garantia, que também tem uma aula lá no canal, e aí a oferta antecipada de garantia, sim. Se ela for aceita, a Fazenda vai ter que ajuizar a execução fiscal, mas como a execução fiscal vai estar garantida, aí você pode combinar o 151 com 206 do Código Tributário Nacional e fará jus o contribuinte a uma certidão positiva com efeito negativo. Mas nos mandados de segurança, pelo menos os julgados que eu tive a oportunidade de analisar, analisando a jurisprudência e a legislação, o PRDI não suspende a exigibilidade. E tem até um prazo exíguo para o procurador decidir, né? Ele tem que decidir, ele pode... Então o procurador ele acaba virando um julgador administrativo hoje. O procurador da Fazenda não é mais só um advogado que advoga para a Fazenda Pública, né? O Júlio sempre coloca essa questão. Ele também hoje é um julgador administrativo, porque ele em tese, ele deveria ser o primeiro. Na verdade, o sistema é cheio de gargalos, né? Porque o que acontece? Hoje a inscrição individuativa ela é feita de forma eletrônica. Então, aquele controle de legalidade sobre prescrição, constitucionalidade, legalidade, muitas vezes ele não vai ser feito, né, manualmente por um procurador que analisou aquele processo antes de inscrever. Isso é feito de forma eletrônica. Então, o PRD é uma chance de dizer, olha, esse débito está prescrito, esse débito é ilegal, esse tributo já foi declarado inconstitucional, essa dívida já está paga, enfim, tem lá os argumentos, né, as razões que podem ser alegadas pelo contribuinte. Então, eu particularmente sou muito simpático, tenho falado sobre essas medidas no âmbito do processo administrativo, do âmbito do processo judicial tributário, porque elas estão alinhadas, repito, com aquilo que o CNJ determina, né, que é a busca da solução não litigiosa desses conflitos e, de certa forma, é uma maneira de resolver um problema antes que esse problema escale, né, chegue a uma outra instância que é o judiciário.